Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje tenho a honra e a oportunidade de conversar com uma grande profissional. Falo dela, Lude Faria, ela que é treinadora comportamental e é referência aqui em Governador Valadares neste nicho profissional. Lude, primeiramente, é uma honra te receber aqui mais uma vez. Você já veio aqui, mas ficou nos bastidores, mas desta vez você é a protagonista desta resenha. Seja muito bem-vinda, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Gustavo. Estou muito feliz de vir, Tamo viu? junto. Estou sempre aqui nos bastidores, trazendo os clientes, né? Mas dessa vez estou aqui para a gente bater um papo. Estou muito feliz, viu? Tamo junto, obrigado. A felicidade é toda nossa de receber uma grande profissional como é o seu caso. Lude, para a gente poder começar nosso bate-papo, queria saber de você o que consiste o potencial extraordinário, como é que você aplica isso? Então, Potencial Extraordinário é uma rede de network, é a primeira rede de network aqui em Governador Valadares. E hoje ela está feminina, mas inicialmente ela não foi pensada como uma rede feminina. Sim. Ela foi pensada como uma rede de network que era conectar pessoas, né? Mas acabou migrando para ficar só para mulheres. Hoje nós somos 312 mulheres empreendedoras de nichos variados, empresas que têm 600 funcionários, empresa que tem 50, empreendedora que não tem funcionário, que é MEI. Então, a gente faz essas conexões para gerar negócios aqui dentro da cidade. E como é que funciona esse tipo de trabalho que você exerce na prática? Me dê um exemplo, até para quem está em casa poder entender. Então, eu vou começar por como nasceu o Potencial, tá? Eu não sou daqui, sou de Belo Horizonte, vim para cá. Você veio caçar aqui, saiu de BH e veio caçar aqui Vim para cá, gente. Brincadeira. Vim morar em GV. Meu esposo é daqui, né? Nascido aqui, mas nos conhecemos lá. E eu queria muito vir para um interior, na verdade não era nem Governador Valadares, pela qualidade de vida. Você queria calor, então? Ah, eu queria, gente. Na verdade, eu queria praia, né? Eu falei, já que não dá para ir para praia, eu vou para GV, é a mesma coisa. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um detalhe, que era, minha filha foi para o colégio, se relacionou rapidinho, meu marido é da cidade, familiares aqui, e eu olhei e falei, opa, eu não tenho ninguém aqui. Tô ferrada, vou fazer o quê na cidade? E aí eu comecei a estudar Governador Valadares, fiquei 4 meses estudando o GV, tudo que você imaginar, da cultura, a economia, e aí eu descobri que Valadares tinha pouco relacionamento. Apesar de ser uma cidade que vive do empreendedorismo, eles não se relacionam. O coronelismo ainda é muito presente na cidade, né? Quem é você? Filho de quem? Você é filho de quem? Aí eu falei, ferrou, porque eu não tinha nem um amigo, nem para usar o nome dele, eu não tinha. Sobrenome. Eu falava, nossa, tô ferrada, como é que eu vou fazer? E aí, estudando isso, eu falei, não, agora eu preciso criar os meus relacionamentos aqui dentro da cidade. E aí nasceu o Potencial Extraordinário. Depois desse estudo, eu percebi que não tinha essas relações. Porque eu chegava numa loja, por exemplo, e a menina vendia roupa e ela falava assim comigo. Vamos supor, a loja da Maria. Ela falava, ô, Ludmila, que bom que você veio aqui na minha loja. Mas ela não falava comigo assim, você comprou aqui na minha loja, seja bem-vinda. Ela não queria me manter ali. Eu comecei a perceber que quando eu chegava na loja, ela falava mal da outra loja. E eu, às vezes, nem conhecia. E eu falava assim, opa, essa é uma cidade emocional. As pessoas, elas conflitam só pela outra ter um segmento parecido. Eu falei, eu preciso mudar isso, porque em Belo Horizonte eu tinha uma pequena rede na minha região, de forma muito informal lá, era só para beneficiar o meu empreendimento. Mas o que a gente fazia? A gente juntava as pessoas. Eu falei, então vou fazer isso aqui. Só que o maior detalhe que eu descobri é que tinha panelinhas. Então, tinha a panelinha da galera que tem grana, a panelinha das pessoas mais simples, a panelinha das pessoas que é filho do Beltrano com Ciclano. Eu falei, eu preciso colocar essas pessoas juntas. Porque na minha cabeça funciona assim, se eu pego uma pessoa, uma empreendedora na cidade, que já é estável, já tem notoriedade aqui dentro, e coloco ela com uma menina que está começando, a troca é gigante. Uma tem um combustível, o gás do começo, e a outra já tem a experiência. Você imagina o que a gente não faz aqui dentro dessa cidade. Então, quando isso nasceu, foi quando eu comecei a juntar as pessoas. Só que eu não queria juntar pessoas de nichos iguais, tampouco de classe social igual. Então, o Potencial Extraordinário, o maior diferencial dele é esse, é ter pessoas variadas ali dentro. Nosso lema dentro do Potencial é estar empreendendo. Você tem que estar empreendendo, mas de forma certa. Não adianta você querer estar só empreendendo e, por exemplo, todo dia estar na rede social fazendo barraco. Esse perfil a gente não coloca dentro do Potencial. A gente quer pessoas que, de fato, estejam agregando algum valor para a cidade, para outras pessoas e que estejam abertas a fazer o network, né? E em relação ao trabalho no qual você exerce dentro das empresas, que é uma espécie de mentoria, o trabalho de coach, que ajuda a potencializar
o trabalho dos colaboradores, seja de uma pequena, média ou grande empresa. Conta um pouco mais desse trabalho, porque, no meu modo de ver, como leigo, me corrija se eu estiver errado, é algo novo, mas que tem ganhado corpo, tem ganhado abrangência, um crescimento exponencial, e em breve todas as empresas vão precisar desse tipo de profissional. Como é que é isso? Então, o treinador comportamental, ele já existe há muito tempo. Só que era como coach, era um privilégio de multinacionais, né? Essas empresas muito grandes, elas já entendem que o mental, que a saúde mental do colaborador é o pilar. Né? O profissional, ele pode ter, sim, as competências técnicas muito apuradas, mas se ele não tem um equilíbrio emocional, ele não sabe gerir as emoções dele, aquilo vai baixar a produtividade dele. Então, dentro de empresas muito grandes, multinacionais, eles já têm esse treinador. E aí veio a pandemia. Sim. Já estava caminhando, né? O coaching já tinha aparecido, já tinha ganhado uma notoriedade, veio o mentor também, que são ferramentas. Essas ferramentas já estavam aparecendo no mercado. Só que quando veio a pandemia ela lacrou o mercado do treinamento comportamental. Sim. Porque ela mostrou para as pessoas que as pessoas não vão conseguir produzir se elas não priorizarem sua saúde mental. Então, hoje, dentro das empresas, só pontuando para vocês entenderem, eu venho do esporte. A minha vida toda foi no esporte, do alto rendimento e de pessoas comuns também. E dentro do alto rendimento, eu aprendi muito sobre gerir emoções. Porque eu tinha atletas que iam disputar clássicos, por exemplo, que estavam no alto condicionamento físico, mas na hora que ele chegava dentro de um clássico, ele perdia todo o controle. E aí a capacidade física dele ficava prejudicada. E técnica também. Total. Ou seja, parecia, eu falava, gente, mas essa pessoa que está no campo não é o cara que treina durante a semana. E você conseguia ver através dos movimentos dele dentro do campo que ele não estava bem psicologicamente, fisicamente? Olha, interessante. Total. O fato dele estar desestabilizado mentalmente, ele perdia, vamos colocar 50% das competências e habilidades técnicas dele. Ou seja, ele perdia a velocidade, ele perdia a agilidade, ele perdia o foco no contato com a bola. Então, todos esses detalhes eu comecei a perceber. E foi aí que o coach entrou na minha vida. Porque eu falei, peraí, tem que ter alguma coisa no mundo que auxilie essas pessoas a manterem o foco, a concentração e a disciplina. Dentro, o que eu fiz? Eu estudei pegando essa minha experiência de 15 anos dentro do esporte, eu transferi isso para dentro do empreendedorismo. Cheguei nas empresas porque eu queria treinar atleta em Valadares, mas não tinha muito atleta, não tinha muito time. Eu falei, opa, então tem empreendedor. Aí eu descobri que Valadares vive de empreendedorismo, respira empreendedorismo. Eu falei, que massa! Eu vou montar um projeto que eu pegue todas essas habilidades que eu aprendi no esporte, né, me aperfeiçoe, aí eu fui buscar estudo, né, tem 3 anos que eu estou me especializando na neurociência, e uni a minha experiência com o meu estudo. E aí fui para as empresas. Cheguei na empresa, eu achei que eu ia encontrar um universo corporativo totalmente diferente. Eu não encontrei, gente. Eu encontrei exatamente o que eu via dentro do esporte. A única diferença eram as ferramentas. Eu sempre falei no esporte que o meu trabalho é ficar nos bastidores, assistindo o meu atleta no pódio. Eu falo que hoje em dia eu continuo com o mesmo propósito, colocar as empresas no pódio, colocar aquelas pessoas no pódio. Eu só mudei a ferramenta. Eu trabalhava com competências voltadas ao físico e hoje eu trabalho com competências voltadas, né, ferramentas voltadas ao mental. Quando eu entro dentro da empresa, eu faço uma análise, um diagnóstico daquelas pessoas, eu crio um perfil comportamental. Por quê? Pessoas certas nos lugares certos. Quantas vezes a gente pega uma empresa, e aí, vou te dar uma situação que eu comentei no meu Instagram essa semana. Para e pensa, você tem um excelente vendedor na sua empresa. Aí tem uma oportunidade de um cargo de gerência, o que você faz? Você coloca o seu vendedor master, o cara que faz a diferença no seu faturamento. Você perde o vendedor e o gerente. Você perde os dois. Às vezes, aquele vendedor, não que ele não possa crescer, mas às vezes ele ainda não está preparado. Ele ainda não tem uma habilidade de gerenciar. Ele precisa de um tempo para poder absorver o tamanho desse carro. A liderança, ela é algo que as pessoas acham que é nato. Não, ela é desenvolvida. Né? Ah, Ludmila, eu não sou líder, mas você pode se tornar líder. Só que leva tempo, leva estudo, demanda, foco, curso, vídeo. Você tem que se esforçar para isso. Então, a liderança, ela também vem. Só que qualquer competência que você não tenha, você pode desenvolver.
E aí, dentro do meu treinamento comportamental, eu vou entendendo quem são as pessoas que estão na empresa, como essas pessoas se comportam, onde elas podem ser mais potenciais. Nossa, fulano naquela função, ela é extremamente potencial, fulano naquela outra é potencial, e a gente vai moldando a organização, né? E aí, quando você vê, os resultados vêm naturalmente, porque as pessoas certas estão nos lugares certos. E elas conhecem, elas aprendem a gerir o seu tempo, porque a gente não sabe gerir o tempo, né? Todo mundo tem 24 horas. Aí você fala assim, todo mundo. Não, amanhã eu vou fazer isso. Todo dia, quando você chega no final do dia, você deixou de fazer alguma coisa. Claro. E todo mundo tem 24 horas. Eu sempre brinco muito assim. Por que o Cristiano Ronaldo consegue gerir o tempo dele e a gente não? Ele tem 24 horas também. Sim. Mas ele já sabe fazer uma gestão de tempo. A gente trabalha sobre metas, a gente trabalha sobre o foco, sobre a disciplina, sobre se desenvolver como pessoa, sobre entender que o Gustavo é a mesma pessoa que ele é na academia, que ele treina. Ele é a mesma pessoa. O comportamento do Gustavo é diferente no ambiente de trabalho, que é diferente do ambiente da academia. Né? Comigo a mesma coisa. Eu, Ludmila, treinadora comportamental, eu tenho um perfil trabalhando. Mas quando eu estou lá no campo com os meus atletas, eu tenho outro. Né? Mas é a mesma pessoa. Mas sou a mesma pessoa. O que muda são os comportamentos. E para a gente poder fechar nosso bate-papo, né? Que aula que você está nos dando, né, em relação a todo esse trabalho que você faz, até porque você é uma das referências, se não for a grande referência aqui na cidade. Você que tem também esse trabalho de coach, sabe que, infelizmente, existe um certo tipo, não vou dizer preconceito, porque eu acho muito pesado, mas existe uma certa distância do público com o trabalho de um coach. E aí até muitos psicólogos entram um pouco nesse conflito, nessa rixa. De fato, existe e por quê? Caso exista. Existe. Melhorou, mas ainda existe. Eu vou trazer para a educação física. Sabe por que existe? Porque o coach quer dar pitaco na psicologia. Sim. Sabe por que existe na educação física? Porque o personal quer dar pitaco na nutrição. E cada um no seu quadrado. Sim. O que o coach faz? O coaching, eu te tiro do estado atual e eu tenho um foco, eu tenho um plano, um resultado, eu tenho uma meta. E eu conduzo você nesse processo até você chegar no seu objetivo, né? Sair do seu estado atual para o seu estado desejado. O que o coach faz? O coach é uma ferramenta, viu, gente? Ele faz estratégias, ele cria um plano de ação. Isso é o coach. Qualquer coisa que você está fazendo fora disso, você já está invadindo a área da psicologia. Né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu sou coach, mas eu trabalho o íntimo, o profundo. Isso você tem que estar preparado para fazer. E isso que faz é a psicologia. Não é o coach. O coach ele é apenas uma ferramenta que te ajuda a criar estratégias para você atingir os seus objetivos, seja na área pessoal ou na área profissional. Então, essa rixa existe, mas eu imagino que ela exista por essa falta de ética. Né? Tanto vice-versa, tanto de um profissional invadir a área do outro, né? Por exemplo, como um educador físico às vezes prescreve uma dieta que ele não pode, mas eu já vi nutricionista, por exemplo, prescrever treino, ele não pode. Eu também já vi. Então eu já vi, por exemplo, coaching que invade, quer falar do profundo, do íntimo e quer fazer uma terapia. Coach não é terapia, gente. Coach é terapêutico, ele é uma ferramenta terapêutica, mas ele não é terapia. Quem pode ministrar terapia é o psicólogo. Então é muito importante que as pessoas entendam o que é o papel do coach. Sim. O coach é só uma ferramenta que te potencializa. Então, por exemplo, eu, Ludmila, no meu treinamento comportamental, eu utilizo neurociência, eu utilizo coaching, eu utilizo mentoring, que são ferramentas, são várias ferramentas. Sim. Agora, a metodologia que eu aplico é do coaching, é diferente da metodologia que tem dentro da psicologia. As pessoas, quando elas tiverem um pouquinho mais de clareza em relação a isso, elas vão querer o coach, porque o coach é o cara que te ajuda a potencializar, a ir para onde você quer ir. Ele te tira do seu estado de conforto e ele te faz avançar. Só que é preciso entendimento, clareza. Então, eu acho que quanto mais a gente vir na rede social, vir na TV e esclarecer as pessoas o que o coaching faz, acabou. O problema do coach foi que se prostituiu muito, porque chegou uma hora que todo mundo era coach. Né? A pessoa não tinha a menor formação. Outra coisa, formação online não forma coach, viu, gente? As pessoas precisam saber disso, porque o processo de coach na formação, a gente tem que viver, é vivenciar. Todo coach tem um coach. Sim. Eu sou coach, tenho um coach. Sou mentora, tenho um mentor. Todo psicólogo tem um psicólogo. Então, a gente precisa vivenciar essas práticas. Sim. Não é fazer um cursinho de 2 horas
e chegar na internet e falar que você é coach, porque você lida com a vida das pessoas, você lida com os sonhos, com os propósitos. Então, é um ambiente muito delicado para você pisar, invadir e usar uma estratégia errada que futuramente pode dar algum dano maior, físico, né, psicológico. Então, eu falo para as pessoas pesquisarem o profissional com que eles querem ficar. Lud, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Obrigado você. Obrigado pela oportunidade. E pesquisem mais sobre o coach, sobre a mentoria. Me segue lá no @Ludfaria Mentoria. Deixo várias dicas lá e estou aqui para agregar Valadares e potencializar a cidade. Tamo junto. Tamo Lud, junto. o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.